Olá, nesse vídeo eu vou falar como você consegue utilizar o CRM do Bitrix 24, então o módulo do CRM, para poder contratar pessoas. Então criar um filtro ali para o seu RH que ajuda ele a selecionar candidatos, aplicar testes, então criar várias automações. Então eu quero apresentar o que a gente fez aqui, eu acredito que isso é um conteúdo bem interessante, até para desmistificar algumas funcionalidades que a gente pode utilizar o CRM. Então ele não precisa ser só vendas, então a gente consegue ser bem dinâmico. Reforço também que esse é o formato que nós encontramos para desenvolver. Então para o nosso caso, a gente está aplicando alguns testes e vem funcionando. Então, para você pode ser que funcione, então faça as modificações necessárias, mas a gente já tem um piloto aqui e ele já está funcionando, tá? Então, a gente vem colhido bons frutos, bons resultados com essas automações que a gente aplicou no CRM, focado em contratação de talentos, ok? Também quero lembrar que se você fizer a contratação do Bitrix junto com a 23A, com a nossa empresa, você tem suporte gratuito em português e no horário comercial. Os dados de contato estão aqui embaixo. Agora vamos para a tela, certo? Então, aqui na pipeline, tem que cortar aqui o menu para facilitar, melhorar a nossa visualização. Então, como que funciona? Eu tenho aqui uma entrada de candidatos, tá? Então, como que funcionaria? Eu tenho um formulário. Esse formulário, ele já foi distribuído em canais de recrutamento, então LinkedIn, entre outras ferramentas, próprias redes sociais tradicionais, Facebook, Instagram. Então, quando ele preenche esses dados, alguns que são obrigatórios, tá? Ele cria esse card nesse local. É importante citar também que, se algum desses cargos, tem alguns cargos que são alguns dados que são chaves para a gente poder dar continuidade no processo. Se ele preenche essa informação de uma maneira que não é interessante para nós, automaticamente ele é desclassificado, ele é descontinuado. Porque lá no nosso... Vou explicar a nossa forma de trabalhar. Porque lá no nosso descritivo de vaga, nesse descritivo de vaga tem as informações necessárias. Então, se a pessoa preenche algo que está fora do que foi pedido, automaticamente a gente coloca numa fase desclassificatória, tá? Então, ele muda automaticamente. Existe uma condição para essa alteração. Então, o que acontece? Um card, todos os leads. Aqui até coloquei nome, né? O mesmo nome como exemplo para proteger as informações das pessoas, dos candidatos. Então, como que funciona? Todos os leads que entram aqui, né? Eles vão cair nesse funil, preencher os dados. Pode ter um critério de desqualificação já direto. Tudo isso automatizado, é importante lembrar. O que se mantém? A gente move um card e vai para uma aplicação de teste. Então, uma aplicação de teste, uma mensagem vai ser disparada via e-mail, com um prazo, com descritivas, informações. Deixa eu até ver se eu já tenho aqui para poder apresentar, se eu posso apresentar essas informações. Não, é porque eu não especifiquei e-mail nesse caso, mas a gente tem uma aplicação aqui de teste, né? Como aqui diz, aplicação de teste. Feito isso, a gente tem um prazo aqui que foi colocado como prazo final para o teste. Então, para quem não enviou esse teste, então tem uma automação, se enviar, ele faz as alterações, senão ele fica estático. Senão, ele move automaticamente para o prazo final de teste. E aí, feito, executado, né? De acordo com o teste, ele vem para o teste recebido. E aí sim, a gente faz uma avaliação do material que a gente recebeu. Então, a gente já tem um filtro aqui que ocorre dessa avaliação. Feito isso, a gente agenda uma entrevista, tá? Então, como é que funciona? A gente move o card desse candidato e, feito isso, é encaminhado um e-mail com o nosso link do agendamento que já tem dentro do Bitrix 24 também. Então, a gente já tem um link que é da pessoa que está recrutando agendar de maneira automática com esse candidato. E aí, sim, de fato, agenda, né? Então, passou por esse teste aqui, ele vai para o agendamento, depois vai para umas últimas vagas. Então, aqui já tem, né? Marcada a entrevista, últimas vagas. Então, dentro desse processo, a gente consegue receber o teste, enviar automaticamente o e-mail se a pessoa estiver desqualificada, ou se ela for notada como desqualificada, a gente já encaminha para uma fase que também dá um parecer para essa pessoa que ela foi desqualificada por algum motivo, tá? Então, tem os pontos ali que a gente pode criar, se foi por aptidão técnica, se foi por tempo, se foi, né? Você pode criar de acordo com a sua necessidade. Então, vou passar um pouco do que a gente executou aqui. Então, a gente manda um e-mail padrão para a pessoa para poder notificar que ela foi desqualificada, né? Não ficar esperando essa oportunidade, que a gente sabe também que é bem complicado, né? Você esperar a resposta e não ter da empresa. Então, assim, conforme ele vai avançando, a gente marca a entrevista feita, e tem desqualificação da entrevista, desqualificação pós-entrevista, e a gente tem aqui a etapa de contratado. O que é legal e pontuar? A gente consegue otimizar muito o envio das mensagens de maneira automática. Todos os contatos que a gente recebe de candidatura, ele tem que passar pelo formulário. Então, como eu falei, a gente tem aqui umas informações testes, né? Deixa eu colocar aqui alguns números para preencher. Vamos lá, os dados. Então, a gente colocou por etapas também, tá? O formulário, nesse caso, é para social media. Então, a gente tem aqui as aptidões. Então, o que a gente mais precisa, o que é destaque. As perguntas pontuais, cirúrgicas, também a gente trouxe para esse formulário.
formulário. Então a gente já sabe, cara, se a pessoa preencheu tal campo, se deixou de preencher, a gente consegue avaliar melhor esse processo. Mas a gente utiliza o Forms do Bittrex, o link de agendamento do Bittrex, o processo de automação para envio de e-mail e o processo de contratação. Então assim, não tá perfeito, tá? Eu acho que tá longe de ser perfeito, mas a gente vem colhendo bons frutos com esse processo de contratação utilizando o CRM. E eu posso ir mais longe ainda. Eu posso verificar também a taxa de conversão como se fosse um processo de vendas, tá? Desse funil por etapas aqui. Então eu consigo saber quantos leads eu recebo, né, para contratação, quantos eles passam para um teste, quantos eles vão para entrevista e até a minha taxa de conversão com base nos leads que eu recebo. Então imagine isso ao longo do tempo. Até uma própria empresa, se for focada só em RH, pode utilizar tranquilamente o processo de contratação aqui dentro do CRM. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, não deixe de se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, ok? Obrigado, até a próxima.